A Bíblia é as Escrituras Sagradas escritas por homens quando foram inspirados por Deus. Como tudo há início, meio e fim, a Bíblia também relata sobre 3 períodos da obra do Senhor. O primeiro período da obra do Senhor revelado a nós está em Gênesis. A Bíblia nos fala sobre a criação da humanidade e do universo e de tudo que nele há. O segundo período da obra do Senhor revelado a nós se encontra em Mateus, onde fala sobre o nascimento do Messias, o nosso Senhor Jesus Cristo, revelado e enviado ao mundo em forma humana e oferecido como sacrifício vivo para tirar o pecado da humanidade. O terceiro período da obra do Senhor revelado a nós se encontra nos demais livros do Novo Testamento, aonde é anunciado a volta de Jesus, para buscar o seu povo eleito, os quais foram salvos pelo sacrifício do Senhor e passarão a eternidade com Jesus em sua nova morada, na Nova Jerusalém. Nesses mesmos livros do Novo Testamento, aonde anuncia a crucificação, a ressurreição e a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo para buscar o seu povo escolhido, também nos ensina a ter um novo nascimento, um novo comportamento e a perseverar para que possamos ser salvos e cordeiro de Jesus Cristo e reinaremos com Ele para sempre, na sua eternidade. Jesus falava a todo momento sobre o seu grande dia, sobre o dia da sua volta à terra, para buscar a sua noiva, que somos nós, a sua igreja. Assim como um jovem prudente e apaixonado estuda, trabalha e vive na expectativa do dia do seu casamento, assim Jesus retrata o seu encontro com a igreja, a sua noiva. Se Jesus, mesmo sendo Deus, se fez homem para salvar a humanidade, para preparar a igreja como noiva para esse dia, fica claro que somente aquele que foi capaz de se fazer sacrifício por nossos pecados consegue saber completamente o tamanho da nossa alegria ao viver isso. Na primeira carta que o apóstolo Paulo escreve aos cristãos de Corinto, que se encontra no Novo Testamento, em 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 9, diz que olho nenhum viu, e ouvido nenhum ouviu, e mente nenhuma imaginou o que Deus preparou para aqueles que o amam. Poucos homens da Bíblia teve um pouco de noção dada pelo Espírito Santo para sentir a alegria daquele grande dia. Pedro, em sua segunda carta, anuncia a sua partida, aconselhando os recém-convertidos a se manterem firmes. Apóstolo Paulo, a escrever a sua segunda carta a Timóteo, revela estar sentenciado à morte e em seguida pede mais rolos e pergaminhos para continuar a escrever e a encorajar os cristãos. Você já se perguntou o que levou esses homens a nunca desistir? Mesmo sentenciado à morte, permaneceram tão firmes? Pois bem, isso se cumpre em 1 João, capítulo 1, do versículo 1 ao 4. Proclamamos a vocês aquele que existia desde o princípio, aquele que ouvimos e que vimos com nossos próprios olhos e tocamos com as nossas próprias mãos. Ele é a palavra da vida. Aquele que é a vida nos foi revelado e nós ouvimos. Agora testemunhamos e lhes proclamamos que Ele é a vida eterna. Ele estava com o Pai e nos foi revelado. Anunciamo-lhes aquilo que nós mesmos vimos e ouvimos, para que tenham comunhão conosco. E a nossa comunhão é com o Pai e com seu Filho, Jesus Cristo. Escrevemos essas coisas para vocês, para que participe plenamente de nossa alegria. E essa comunhão trouxe consigo ensinamentos para nossa preparação para essa grande festa, o grande casamento. No livro de Mateus, capítulo 22, Jesus fala sobre a parábola do banquete de casamento, que diz assim: Jesus contou outras parábolas. Disse ele:
O reino dos céus pode ser ilustrado com a história de um rei que preparou um grande banquete de casamento para seu filho. Quando o banquete estava pronto, o rei enviou seus servos para avisar os convidados, mas todos recusaram a vir. Então ele enviou outros servos para lhe dizer: já preparei o banquete, os bois e os novilhos gordos já foram abatidos e tudo está pronto. Venham para a festa. Mas os convidados não lhes deram atenção e foram embora, um para sua fazenda, outros para seus negócios, outros ainda agarraram os mensageiros, os insultaram e os mataram. O rei ficou furioso e enviou seu exército para destruir os assassinos e queimar a cidade deles. Disse a seu servo: o banquete de casamento está pronto e meus convidados não são dignos de honra. Agora saiam pelas esquinas, convide todos que vocês encontrarem. Então os servos trouxeram todos que encontraram. Tanto os bons como os maus, e o salão do banquete se encheu de convidados. Quando o rei entrou para recebê-los, notou um homem que não havia vestido de forma apropriada para um casamento. E perguntou-lhe: amigo, como é que você se apresenta sem roupas de casamento? O homem não teve com o que responder. Então o rei disse: amarrem as mãos dele e os pés dele, e lancem-no para fora, na escuridão, aonde haverá choros e ranger de dentes, pois muitos são chamados, mas poucos são escolhidos. Nessa passagem no livro de Eclesiastes, escrito pelo rei Salomão, filho do rei Davi, o rei se refere ao nosso comportamento em uma vida de limpeza espiritual, em uma vida verdadeira com Deus, não contaminados com a maldade, nem sujos pelos pecados, mas limpos e purificados pela santidade, nos conservando em bondade, em amor, caridade, longanimidade, paciência, domínio próprio e muita misericórdia e devoção às coisas de Deus. Essa é a verdadeira preparação para aquele grande dia, a nossa grande festa. Temos que nos vestir com amor, paciência, bondade e nos esvaziar de toda maldade e rancor, a todo momento liberando perdão. E assim nos manteremos limpos e apropriados para esse grande dia. Esses comportamentos que Jesus Cristo ensinou são nossas vestes para nossa entrada triunfante em sua linda cidade. Essa graça infindável de Jesus nos torna herdeiros de tudo que ele herdou de seu Pai, Jeová. Seremos moradores das cidades celestiais. Estaremos para sempre com o próprio Jesus, habitando com ele e com todos os seus anjos. Essas promessas são dignas de confiança e se aproxima cada vez mais o dia de se cumprir. Assim como Jesus fala no livro de Mateus que muitos são chamados, mas poucos são os escolhidos, conseguimos entender que nem todos são dignos dessa nova morada. Nas revelações que Jesus deu a João, enquanto ele estava exilado na ilha de Patmos, aonde está registrado no livro de Apocalipse, no capítulo 3, no versículo 4, Jesus disse bem assim: contudo tem em Sardes algumas pessoas que não se contaminaram as suas vestes. Elas caminharão comigo, pois são dignas. Com isso fica evidente que Jesus nos justifica e nos torna dignos de sua herança quando nos vestimos do comportamento que ele nos ensinou. Nunca deixe para amanhã, se arrume hoje, enquanto é hoje. O banquete está preparado, a festa está pronta, o noivo está arrumado. Nunca duvide, mesmo que você morra, você viverá se você crer em Deus. Nunca duvide da ressurreição, isso vai acontecer, você crendo ou não. Isso não depende de você. Da mesma forma que você não pediu para nascer, você não precisará fazer nadinha para que a ressurreição aconteça. Quando você menos esperar, você estará prostrado diante de um glorioso e divino trono.
Isso poderá ser maravilhoso ou ser terrível. Isso vai depender de nossas obras. Jesus é muito poderoso e fiel com suas promessas. Não duvide da ressurreição. O seu poder de domínio sobre a vida são manifestos todos os dias, aonde crianças são geradas em ventres e nascimento ocorre todos os dias. Qual é mais fácil? Jesus trazer à existência aquele que nunca existiu ou tornar a vida o existente? Pois é, nem mortos estaremos separados de Jesus. Ele foi o primeiro a ressuscitar, quebrando o domínio da morte e nos colocando nesse plano. Se arrumem, o noivo vem aí, e uma grande festa nos espera. Dias de grandes alegrias, dias eternos na presença do Senhor.